Quando os portugueses desembarcaram na costa brasileira em 1500, eles acreditaram ter encontrado o Éden, uma terra virgem, intocada e habitada por pessoas que viviam em um estado de infância eterna. Mas essa visão foi o primeiro grande erro da nossa história. O que as caravelas encontraram não foi um vazio, mas uma civilização em seu auge. Enquanto a Europa se reconstruía sobre as ruínas do Império Romano, o Brasil estava sendo redesenhado por um império diferente. Um império que não usava tijolos ou metal, mas biologia e manejo. Estamos falando da ascensão dos Tupi, os senhores daquela que é chamada Idade da Pedra Verde. E o Brasil de 1500 era muito mais populoso, organizado e tecnológico do que seu livro de escola costuma ensinar. Para um leigo, índio parece ser tudo a mesma coisa, mas em 1500 o Brasil era um campo de batalha de nações. Os Tupi eram os grandes conquistadores da época. Originários do coração da Amazônia, eles iniciaram uma migração épica que durou séculos. Como eles fizeram isso? Imagine uma rede de comunicação que atravessava milhares de quilômetros. Eles padronizaram uma língua, o Tupi antigo, o que permitia que a diplomacia e o comércio funcionassem de norte a sul. Onde chegavam, os Tupi impunham sua cultura. Eles expulsavam grupos que viviam no litoral para o interior, através de uma organização militar sofisticada, baseada em confederações de aldeias que podiam reunir milhares de guerreiros em dias. O Brasil não era um emaranhado de tribos isoladas, era um território conectado por uma cultura dominante em plena expansão imperialista. Aqui está algo que raramente explicam. Como sustentar milhões de pessoas em uma floresta? A resposta é engenharia química. A base da alimentação tupi era a mandioca brava. O problema? A mandioca brava ela é carregada de cianeto, um veneno que mata um ser humano em minutos. Mas os indígenas desenvolveram um processo industrial para transformar veneno em alimento. Eles inventaram o tipiti, um espremedor de palha trançado que usa a força da gravidade e do torque para separar o líquido venenoso da massa. Eles ferviam o caldo para evaporar o restante das toxinas e criavam a farinha, um alimento que não estraga, fácil de transportar e altamente calórico. Foi essa a tecnologia do pão da terra que permitiu que os exércitos tupi marchassem por todo o continente sem passar fome. Sem o tipiti e a química da mandioca, não haveria império tupi. Outra coisa é que o maior mito sobre a Amazônia é que o solo era fértil. Na verdade, ele é ácido e pobre. Então, como existiam cidades indígenas com mais de 30 mil habitantes no coração da selva? A resposta está sob os pés deles, a terra preta de índio. Mas como ela era feita? Não foi um acidente. Os indígenas praticavam o que hoje chamamos de pirolise. Eles faziam queimas em baixa temperatura de resíduos orgânicos, ossos de animais e restos de cerâmica. Isso criava um carvão vegetal ultraporoso que retinha nutrientes e micro-organismos por centenas de anos. Enquanto o agricultor europeu esgotava o solo em 10 anos, os indígenas brasileiros criavam solo. Eles transformaram a Amazônia em um gigantesco pomar antrópico. Cerca de 12% da floresta amazônica hoje é composta por árvores que foram plantadas ou selecionadas por mãos humanas há 1000 anos, como o açaí e a castanha do Pará. E os indígenas não estavam perdidos na mata. Eles possuíam o caminho de Peabiru, uma rede de estradas que ligava o Oceano Atlântico, na altura de São Vicente, São Paulo, e Santa Catarina, até os Andes e o Império Inca no Peru. Eram trilhas de quase 3.000 quilômetros, mantidas limpas e sinalizadas, usadas para o comércio de conchas, penas, ouro e prata. Isso prova que o Brasil pré-cabralino estava conectado com as grandes civilizações das montanhas. Havia um fluxo de ideias, tecnologias e mercadorias que cruzava o continente muito antes de qualquer cavalo europeu pisar aqui. Mas, se eles eram tão avançados, por que os livros dizem que viviam na Idade da Pedra? Porque a tecnologia deles era orgânica, não metálica. Para o europeu da época, progresso era ter espadas de ferro e navios de madeira de carvalho. Para o indígena, progresso era ter uma floresta que te desse comida sem precisar de arado em um solo que nunca morresse. O boicote histórico foi rotular essa sabedoria como instinto, e não como ciência. Os cronistas portugueses escreveram que os indígenas não tinham fé, nem lei, nem rei, porque não viam igrejas, tribunais ou tronos, mas eles tinham uma ética ambiental e uma organização social que mantinha milhões de pessoas vivas em harmonia com a biosfera, algo que o mundo moderno, com toda a sua tecnologia de silício, ainda não descobriu como fazer. A Idade da Pedra brasileira foi, na verdade, a idade da biotecnologia. O Império Tupi e as nações que o precederam deixaram um legado que ainda está vivo no DNA de cada brasileiro e no solo que nos sustenta. Quando você olha para a Amazônia ou para a nossa costa, não veja apenas árvores de areia.
Veja as ruínas de uma civilização que aprendeu a dominar a vida sem precisar destruí-la. O Brasil não começou em 1500, ele apenas mudou de administração. E talvez para salvar o nosso futuro, precisaremos reaprender as lições daqueles que transformaram a pedra polida e o mofo da floresta em império eterno.